Olá, eu sou Sandro Wagner, esse é o seu Mais Notícias. Todas as terças-feiras estamos aqui trazendo o melhor para você da informação da região do Médio Mearim e as notícias aqui da Princesa do Mearim, Pedreiras, terra de João do Vale, Correia de Araújo e de todos os artistas dessa terra maravilhosa. No programa de hoje vamos ter aqui, sabe o quê? Muita coisa boa. Vamos falar sobre a procissão e encerramento do festejo de Nossa Senhora Aparecida do bairro Nova Pedreiras. Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Bem que agora nós temos também uma nova santa, né? Isso, a Dulce, Santa Dulce dos Pobres, né? Lá da Bahia, para todo o mundo. Foi canonizada aí pelo Papa Francisco. Vamos ter também no programa de hoje falar sobre o 6º Fórum de Cultura, onde foram escolhidos os delegados e o novo Conselho Municipal de Cultura de Pedreiras. Aí vem Samuel Barreto falando sobre João do Vale, dando sequência àquele belíssimo programa que foi na terça-feira passada, que fez muito sucesso e continua sendo muito bem aceito, né, Samuel? Vai falar aqui sobre o João do Vale e muita coisa boa do nosso maranhense do século XX, João Batista do Vale. Dilson Siqueira vai lançar um novo CD. Pois é, esse negócio de EP, né? Ela lança CD mesmo, CD que não sai da moda, como LP, até hoje existe LP também, né? A minha outra metade ou a outra cara metade? Minha outra metade. Ela vai falar pra gente daqui a pouco numa entrevista. Vamos conversar também com Clebinho Branco. Vai falar sobre os 30 anos de aniversário da Rádio Cidade, aqui na cidade de Pedreiras. Falar sobre política, associação municipal e muito mais sobre o projeto Gestão Transparente Cidadão Consciente. É isso? Pois é. Só estamos começando com mais notícias para você. No programa de hoje, como já falamos, Fórum de Cultura que foi realizado na Câmara Municipal de Pedreiras. Antes de a gente chamar a matéria, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui no nosso programa Mais Notícias. Mas nós estivemos acompanhando o 6º Fórum de Cultura Municipal aqui na cidade de Pedreiras, que aconteceu lá no plenário da Câmara Municipal, no plenário ali onde ficam os vereadores, né, no plenário na Casa do Povo. Francinete Braga, que é presidente da FUB, conversou com a gente, assim também como o palestrante da noite que veio falar sobre direitos autorais. Vamos ver como é que foi essa matéria. Importância, Sandra, até porque todos nós sabemos o momento complicado que a cultura vive. Além da crise no país, nós estamos vivendo uma crise cultural. Então é necessário que os fazedores de cultura retornem àquele debate anterior. E nós estamos fazendo isso aqui hoje no 6º Fórum de Cultura, onde além de fazer esse debate da cultura como democracia, de discutir também os direitos autorais, nós iremos eleger o novo Conselho Municipal de Cultura e também os delegados que irão representar Pedreiras no Fórum Estadual de Cultura, que acontecerá em Açailândia no dia 31 desse mês. Em relação aos direitos autorais, é preciso acabar mais com a burocracia, né? O compositor, ele tem que se valorizar mais, ganhar mais conhecimento para poder lutar pelos seus direitos. E desburocratizar essa questão dos rendimentos autorais, que hoje, infelizmente, a nossa classe não tem a força, né, da bancada política, das esferas municipais, federais e estaduais. E isso a nossa classe precisa bastante da força dessas esferas para a gente poder garantir, com todo o nosso direito, os rendimentos autorais.
Pedreiras é a terra da cultura popular brasileira. Aqui tem artistas em todos os níveis, todos os segmentos, né? Quando fala de Pedreiras, Pedreiras é terra de artistas, terra de grandes craques também do nosso futebol. Já tivemos aqui grandes craques que já foram jogar em grandes times também aqui do nosso Brasil, tá? Falando agora sobre o festejo de Nossa Senhora Aparecida. Todos os anos o bairro Nova Pedreiras, a população, os fiéis do bairro Nova Pedreiras realizam, né? Eles realizam esse festejo. São 9 noites. E no final, na última noite, tem a missa. Primeiro tem a procissão pelas principais ruas do bairro e depois tem a missa. E nós temos aí a participação do padre Joseph, né? Esse lá da paróquia de Viana. Vem participar com a gente do encerramento do festejo de Nossa Senhora Aparecida. Conquistaste o Brasil, que o Brasil te amou, porque lembras, Maria, de nosso Senhor. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começa a falar de Nossa Senhora Aparecida nesse dia tão importante para nós brasileiros. Tanto para nós brasileiros pedirmos a paz, a prosperidade, o carinho, a ternura da Mãe, mas ao mesmo tempo agradecer a Deus pelas santas missões dos 130 seminaristas que vieram de todo o Maranhão para que em nossos setores e comunidades pudessem plantar esse projeto de Deus. Então hoje a alegria é dobrada, imensa, pela grandeza do acolhimento do povo de Pedreiras, ao nosso povo e aos seminaristas, aos padres que visitam Pedreiras. Todo o Maranhão está em Pedreiras. E se você olhar nos setores, todos os seminaristas estão visitando, sendo bem acolhidos, mas ao mesmo tempo levando a presença e a palavra de Deus. Isso é a expressão do nosso santuário, que leva a paz, o amor e que a gente desabrocha como essa flor do coração e da caridade no nosso imenso Maranhão. Estamos em missão, vamos dizer juntos? Nós estamos em missão. Agora, só quem está em Pedreiras vai dizer isso. Só quem está em Pedreiras e quem ama Nossa Senhora. Com o braço direito erguido. Nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Palmas. Nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Foi realmente uma festa muito bonita e bem organizada por todos os moradores do bairro Nova Pedreiras. Depois só teve uma notícia triste, né? Morreu o garotinho lá, era vizinho lá da festividade, morava bem próximo ao posto de saúde, o Pedro Henrique, garotinho que morreu afogado nas águas do Rio Mearim. A gente quer levar aqui os nossos sentimentos, pedir que Deus conforte os corações de todos os familiares, de todos os amiguinhos. Ele também fazia parte da escolinha de futebol Águia, lá do bairro Nova Pedreiras. Mas que Deus o tenha, né? Que Deus conforte os corações de todos os familiares, todos os amiguinhos aí do Pedro Henrique, garotinho de 12 anos de idade, né? É vida que segue, vamos em frente. Samuel Barreto volta com a segunda parte, falando de João Batista do Vale, o maranhense do século XX. E aí, Samuca? Olá, estamos de volta com o quadro Literatura. Você que está chegando agora, ó, dê um joinha, um like, e assim você ajuda o programa a crescer cada vez mais. E a gente está aqui hoje para falar da obra do poeta João do Vale. No outro programa, nós falamos do seu nascimento, a vinda dele para Pedreiras, nascimento no Lago da Onça, depois São Luís, Teresina, Fortaleza, Teófilo Otoni, até chegar no Rio de Janeiro em 1950. Ele chega no Rio num momento interessante. O Brasil, naquele momento, nos anos 50,
perdia a Copa do Mundo para o uruguaio, ficando conhecida ali como o Dia do Silêncio, que foi naquele momento triste que o Giga calou o Maracanã. Ele mesmo disse que fez aquele gol e ficou muito triste depois pelo aquele silêncio daquelas pessoas ali no Maracanã, no dia 16 de julho de 1950. E além de perder a Copa do Mundo, depois, 5 anos depois, 5 de agosto de 1955, o Brasil perdia a pequena notável, a Maria do Carmo Miranda Cunha, de nacionalidade portuguesa, mas que chegou no Brasil com 10 anos de idade e por aqui fez a sua grande carreira. Ela que tinha nascido em Portugal no dia 9 de fevereiro de 1909. A pequena notável, a nossa querida embaixatriz do samba, cantora, atriz, que imortalizou muitas canções, principalmente como essa, Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim, do Jorbert de Carvalho. Tá certo? E ela morre jovem, morre aos 46 anos, sendo uma das artistas mais conhecidas do Brasil, e ela morre nos Estados Unidos. E nossa querida Marta Rocha, em 1954, naquele momento em que ela, a baiana, vence o Miss Brasil, fica em segundo lugar para a americana Miriam Stevenson. Fica em segundo lugar para o Miss Universo. Naquele momento também, de 1950, surgia o Éder Joffre, que o João do Vale iria dizer que meu Brasil é bom de bola, meu Brasil é no café. Éder Joffre no supapo, no futebol é Pelé, tem uma das letras dele. E o Éder, que teve 75 vitórias, 52 nocautes, 2 derrotas e 1 empate, tá bom? É o momento que o João do Vale chega no Rio de Janeiro. Na década de 50, também inicia aquele movimento tão famoso que coloca a música brasileira num patamar muito grande, que era uma forma diferente de tocar o samba. Alguns chegam a dizer que era o jazz melhorado, o blues, mas o João Gilberto mesmo declara que não, é uma forma diferente de tocar. E o Brasil, como vivia aquele momento, também tinha perdido o seu grande líder daquele momento, que era o Getúlio, que acabou cometendo suicídio, e surgem esses garotos da Zona Sul do Rio de Janeiro, como João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Ronaldo Bosco, Nara Leão, Carlos Lira, Menescal e muitos outros, para o movimento Bossa Nova. Aí o João chega menino ainda, tem a sua primeira música gravada, que é Cesário Pinto, pelo irmão do Luiz Gonzaga, um grande sanfoneiro, grande compositor, que o Zé Gonzaga, para quem não sabe, o Zé nasceu no dia 15 de janeiro de 1921. O Zé é de Exu também, Pernambuco, e faleceu no dia 12 de abril de 2002, aos 81 anos de idade, ainda em atividade, ainda tocava, e foi ele que gravou Cesário Pinto e Madalena, fazendo sucesso no eixo Norte e Nordeste, tocando ainda no Rio, São Paulo, e ficou muito conhecido. Outro artista que viu na obra do João do Vale uma coisa que poderia elevar tanto a musicalidade dele, como também esse novo compositor, é o Ivon Cury. O Ivon Cury, que é de Caxambu, de Minas Gerais, nascido no dia 28 de maio de 1928 e faleceu, nos deixou em 95. Engraçado que ele regrava naquele CD de 94, Maria, começou a reclamar que levou um beliscão. Ele regravou assim, de forma belíssima. No ano seguinte, antes do prêmio Sharp, ele acabou falecendo quando o João ganha o prêmio Sharp em 94, 95. A outra figura muito importante na carreira do João do Vale, estou falando dos artistas dos anos 50, porque se a gente extrapolar o tempo, acaba fazendo um programa só de análise de letras e obras do João do Vale. É a rainha do chachado, a Marinês,
grande figura, Marinês, nascida no dia 16 de novembro de 1935. Muita gente pensa que Marinês é de Campina Grande, mas ela é de São Vicente Ferro, no Pernambuco. E ela faleceu em plena atividade, estava fazendo muito show, Elba Ramalho com madre dela, elas estavam num momento muito importante em 2007, aos 71 anos de idade. Marinês, que dos últimos músicos do João do Vale que ela regravou, quando eu me lembro da cidade de Pedreiras, fico tão triste que não durmo a noite inteira. Já vou pensando no caminho da boiada e o povo na gandaiada, dando a eu pensar besteira. O miari enchendo, o povo vendo os cardumes, que beleza, o babaçu riqueza, ouro do pobre, produto da natureza. Olha que genialidade, o João coloca o miari enchendo, o povo vendo os cardumes, que beleza, o babaçu riqueza. Aí a metáfora linda, ouro do pobre, produto da natureza. É o ouro do pobre mesmo. Vindo das mãos divinas, nasce do nada e dá alimento, e muitas vezes o babaçu não tem essa compreensão, é destruído de forma assim, muito severa, mas tem essa briga do babaçu. O João já alertava aí nessa letra. A Marlene, que é quem grava a Estrela Miúda, ela é nascida no dia 22 de novembro de 1922 e ela faleceu no dia 13 de junho de 1914, aos 91 anos. Marlene gravou mais de 4.000 canções na carreira. E entre elas, grava a primeira música do João do Vale, Estrela Miúda, que tira ele ainda do anonimato, de 2, 3 músicas gravadas, para um estrelato muito grande. O Luiz Gonzaga gravou de Teresina São Luís, Pisa na Fulô, Carcará, Shot, tem até a conversa que o shot das meninas do João também. E Onde Tu Vai Baião. Onde Tu Vai Baião tem uma história interessante. O Luiz, com a chegada da nova musicalidade, da Tropicália, a enchente das músicas estrangeiras, e o Luiz fica no ostracismo, quase não toca. E ele volta a morar no sertão. E o João faz uma música a pedido do Dominguinhos, Onde Tu Vai Baião, e disse: eu vou ficar por aqui, eu não toco mais nas festas. Eu vou analisar depois essa música com mais precisão no outro programa. É quando ele diz: eu não sou como esses homens, casado com mulher bela, que separado da mulher bela que manda a despesa e vê o ladrão pular pela janela. Ele reclama da forma que não estava mais tocando. E nesse mesmo período, Estanilau Ponte Preta diz que os Beatles iam regravar o Luiz Gonzaga, e o Gonzaga volta à cena novamente com essa jogada bem aí. A Dolores Duran, que é uma figura importante da música popular brasileira, nascida em 1930 e faleceu em 1959, aos 29 anos de idade, e nem viu o LP sair, que era o que tinha a Noite do Meu Bem, Castigo, A Gente Briga, Diz Tanta Coisa que Não Quer Dizer. Neste mesmo LP estava lá, Na Asa do Vento. Deu meia-noite, a lua faz um claro, eu a subo nos aros, vou brincar no vento leste. Estava essa mesma música lá. E o Jacques do Pandeiro, que é do dia 31 de agosto de 1919, e faleceu no dia 10 de julho de 1982. Gravou muito do João do Vale, entre eles o Canto da Ema, que quando se fala no Jacques do Pandeiro, se fala no Canto da Ema, e o João do Vale e outros parceiros de autoria dos mesmos. E Rojão de Brasília, quando se estava fazendo Brasília, o João trabalhou lá também, acabou compondo. Trabalhou como? Comprou um caminhão com direitos autorais e fazia fretes lá. Um dia ele dirigindo, acabou entrando na casa de um sujeito e disse: não vou ser mais dono de caminhão. E voltou só a compor mesmo. E assim, diz assim: meu Brasil está construindo mais uma nova cidade, antigamente foi sonho, hoje é realidade, está ficando povoado todo o meu Brasil central. Riqueza, progresso e glória
trouxe a nova capital. A gente vê em Brasília estradas que não tem fim, pergunta para os candangos, ele responde assim, essa vai para o Pará, essa para o Rio Grande, Paraná, aquela para Pernambuco e aquela vai para o Pará. Depois eu volto em outro programa para analisar as letras do João do Vale e a gente fala. O Genival Lacerda, que também nos anos 50 gravou o João do Vale, gravou Pisa na Fulô, regravou também Forró do Beliscão, o Shot das Meninas, regravou muito. Outra figura que muito regravou o João do Vale, gravou e regravou o João do Vale, é o Ari Lobo, que é do Pará, é bem peculiar, porque o Pará não tinha fama de ter forrozeiro, cara do Baião. E ele era um Jacques do pandeiro, redivivo, tudo da mesma época, mas eu acho que o espírito de um estava no outro. Ele é de 1930, do Belém do Pará, faleceu jovem aos 50 anos, no dia 22 de agosto de 1980. E o Ari, para muitos que não sabem, o Ari é uma figura importantíssima, porque é quem grava o aniversário de São Benedito, que é assim, essa do festejo de São Benedito. Benedito completando seu primeiro centenário, parabéns a Benedito pelo seu aniversário. 2 anos antes do seu falecimento, ele veio em 78 para essa grande festa e gravou. E o João, na sua opinião, foi essa figura importante, junto com o Zequete, a Nara Leão e a Maria Bethânia. Daí, o João vai para o Forró Forrado, que no outro programa a gente fala do Forró Forrado, o disco de 1980, 81, e o grande especial na Rede Globo de televisão, e depois o fatídico acontecimento do acidente vascular cerebral. E o João nos deixa em 1996, após uma série de enfrentamento com problemas de saúde. Portanto, no próximo programa a gente volta para detalhar a obra e finalizar falando sobre o João do Vale. Um beijo no coração de cada um e a gente volta no próximo programa. Como o Samuel já falou, no próximo programa, todo o trabalho de João Batista do Vale. Mas se for falar de João do Vale, vai passar aqui mais de 10, 15 programas, porque é uma biografia muito extensa e, diga-se de passagem, né? Rica em conhecimento. E Samuel conhece muito, é um conhecedor profundo da nossa literatura, principalmente aqui da região do Médio Mearim. Professor e poeta Samuel Barreto. Nós estamos sendo assistidos lá em Minas Gerais pelo cantor Moisés Navarro. Ele mandou um recado para o pessoal de Pedreiras. Dê seu recado aí, Moisés. Olá, pessoal. Meu nome é Moisés Navarro. Sou cantor, compositor daqui de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Eu estou ligadinho aí com vocês no Mais Notícias, na cidade do Maranhão, essa cidade que eu amo, que é Pedreiras. Bom, gente, venho convidar vocês para ouvir as minhas músicas, acessar o Spotify, o Deezer. Eu estou com as minhas músicas em todas as plataformas digitais, músicas autorais, música brasileira. E agora eu vim com muita notícia boa, com muita música boa agora para ser lançada agora nesse final de semestre. Eu gostaria de contar com todos vocês para poder ouvir, compartilhar, dar o seu like, dar a sua opinião. Tá joia? E vamos lá! Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. É isso aí, pessoal. Conto com vocês. Muito obrigado, meu amigo Moisés Navarro, cantor e compositor. Você lembra do Ídolos que o SBT promoveu? Ele foi lá, participou do Ídolos, foi classificado, mas não chegou à final. Mas realmente o cara tem um vozeirão, viu? Breve, ele vai trazer aqui grandes lançamentos para você no Mais Notícias, que está sendo assistido aí em Minas Gerais. Pessoal de Minas Gerais, a gente não esquece jamais. Vamos aos nossos comerciais, a gente volta já já com mais notícias para você. E no próximo bloco não perca, hein? Clebinho Branco falando de tudo e de todos aqui. Aguarde!
Já pensou em concorrer a essa linda moto Bis? É muito fácil. Venha conferir as nossas promoções. A cada R$50 de compras você ganha um cupom. O sorteio será realizado no final deste ano e estamos localizados em frente ao Hospital Geral de Pedreiras, bem para as drogarias Mearim. Saúde, qualidade e economia em um só lugar. Eu sempre lembro para você não esquecer de passar na Gráfica Editora Mearim, a gráfica que mais cresce na região. Abraço Belmeiro, Santaninha, todos os funcionários, servidores da Gráfica Editora Mearim. Pensou em serviço gráfico, já sabe. É Gráfica Editora Mearim, na Maneco Rego, no centro de Pedreiras, aliás. Saiu do Banco do Brasil, saiu ali, desceu direto, quem vai para a Praça do Jardim, fica do lado esquerdo, depois da ponte, você encontra a Gráfica e Editora Mearim. Um abraço, pessoal da Gráfica, muito obrigado por ser parceiro aqui do Mais Notícias. Clebinho Branco conversou comigo sobre os 30 anos de aniversário da Rádio FM Cidade de Pedreiras, que eu também faço parte dessa história. Aí nós puxamos outros assuntos. É importante você acompanhar. Inclusive falamos de política, hein? Vamos lá ver como é que foi essa entrevista. Clebinho, começando sobre os 30 anos de Rádio Cidade FM de Pedreiras. O que são esses 30 anos de Rádio Cidade para você? Bom, primeiro agradeço a oportunidade de vir bater um papo contigo aqui nesse canal, que é de fundamental importância, Sandro. Eu acredito que quanto mais veículos estiverem à disposição da população para levar informação, mais a população vai conhecer os seus direitos e saber das suas obrigações. Bom, para mim é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa história dos 30 anos da Rádio Cidade, onde tive a oportunidade, primeiro, de aprender bastante nessa grande faculdade diária aqui, que é a Rádio Cidade, como também tive a grata satisfação de participar e conviver com vários profissionais que hoje militam, hoje estão profissionais aí nos mais diversos segmentos, tanto da comunicação quanto também de outros projetos, enfim. Temos aqui, inclusive, ex-funcionários, ex-parceiros aqui da empresa, que hoje estão aí em cargos de primeiro escalão do governo do estado, só para citar um exemplo. Outros buscaram colocar suas próprias emissoras de rádio, enfim. Olhar para trás e ver tudo isso daí, para mim é inexplicável, enche meu coração de alegria. Futuro da Rádio Cidade? Bom, o futuro da Rádio Cidade, a gente sempre, todo dia quando a gente acorda, Sandro, a gente pensa muito justamente na questão do futuro. E o futuro a gente tem que construir agora, né? Então a Rádio Cidade, todos nós que fazemos a Rádio Cidade, a gente se preocupa muito em acompanhar as tendências, acompanhar a evolução da comunicação. E hoje está tão difícil, né, a gente poder peneirar o que de fato é fato e que de fato é verdadeiro. Então, isso é um outro momento da imprensa, hoje justamente por conta dessa questão da internet, né? A internet ela tem favorecido em muitas coisas, porém tem confundido em muitas outras. E a gente que trabalha com um veículo de comunicação em massa, a gente tem que estar muito atento para isso daí. A rádio tem buscado, foi pioneira aqui na nossa região, por exemplo, a primeira emissora que colocou áudio na internet, onde qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta pudesse ouvir, foi a Rádio Cidade, aqui na nossa região. Nós colocamos uma tendência natural, que é justamente essa que nós estamos acompanhando agora, da plataforma de YouTube, de Facebook, de Instagram, fazendo o ao vivo, a rádio, televisão, é uma mistura de rádio e televisão, e que nós estamos resgatando, inclusive, para os próximos meses, o canal ITV Estúdio, que é parceiro, que faz parte do grupo do Sistema Cidade, né? O ITV que trabalha justamente essa parte de internet, né? A gente está buscando jovens, a equipe está crescendo, nós estamos aí com novas caras, pessoas com ideias novas, para justamente se conectar, né? A Rádio Cidade está conectada com o mundo virtual. Conversar com o Clebinho Branco, não falar de política, ainda bem que não tem um papo segundo. Política, sucessão municipal, gestão atual, prefeito Antônio França, tua avaliação. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou opositor ao prefeito Antônio França.
eu primeiramente, antes de qualquer coisa, eu sou cidadão pedreirense. Eu amo essa cidade, aprendi a amar com meu pai, com meu tio, com minha família, né? Eu tive já várias oportunidades de ir embora e morar fora, inclusive em outro estado. E isso não me encheu os olhos, né? Apesar de ter condições, inclusive, com propostas bem mais, vamos dizer assim, condições financeiras, né? Para morar, por exemplo, em São Luís. Mas eu não optei por esse caminho. Eu optei pelo caminho de ficar aqui e fazer com que esse patrimônio deixado pelo meu pai, que é a Rádio Cidade, essa empresa que eu vi o quanto ele lutou para trazer para cá, para a cidade, o quanto ele foi visionário em buscar essa ferramenta para disponibilizar para a sociedade, eu jamais poderia pensar em me afastar ou sair daqui. Então, quando a gente lançou a proposta, que inclusive você fazia parte do contexto da equipe do projeto do programa Tribuna, muita gente achou que era uma retaliação, muita gente olhou o programa de maneira equivocada. E que hoje, após esses anos, aí, aqueles 7 anos, né, que já tem um programa, as pessoas já conseguem enxergar, a grande maioria das pessoas já consegue enxergar como uma ferramenta, como até uma ponte entre a população e quem está no poder, né? Então, assim, a gente vê o Ribinha recebendo elogios, né? O Ribinha, que é o nosso repórter de externa, recebendo elogios, muitos elogios o tempo todo. Aí as pessoas mandam áudio, vem aqui na emissora parabenizá-lo e agradecê-lo por simplesmente noticiar aquela informação que o cidadão trouxe para a gente. Então, o que a gente está fazendo não é oposição, a gente está acompanhando e apontando falhas na administração, na expectativa de que o gestor, independente de quem seja, vá lá e resolva o problema, aquela inquietude de determinada comunidade, que mora em determinada rua, enfim. Esse é o objetivo principal. A gente, às vezes, passa, vamos dizer assim, um pouquinho, esquenta um pouquinho, porque realmente nós temos um coração batendo aqui. A gente eu, pelo menos, tem situações que eu não consigo ficar simplesmente frio e transmitir, não transmitir o que eu estou sentindo. Eu sinto quando eu vejo um acidente acontecer e uma vida ser ceifada. Lógico, quem é que não fica indignado? A gente ficar indignado com a quantidade de assaltos que nós temos na nossa cidade, ficar indignado em pagar tanto imposto e ver o nosso município, por exemplo, recebendo um valor diferenciado dos demais municípios, e a gente não vê um projeto sendo colocado em pauta que venha beneficiar a população. Nós temos problemas graves estruturais a serem resolvidos aqui no município e não se vê ninguém se movimentando nesse sentido. Posso dar como exemplo aqui o próprio aterro sanitário. Sandro, esse caso do aterro sanitário é um caso extremamente grave. As pessoas não estão dando verdadeira atenção e a importância que tem aquilo ali. Você imagina que aquele lixão ali está despejando no nosso solo, nos lençóis freáticos, da onde a gente bebe a água, da onde a gente sobrevive, de manhã, de tarde, de noite, despejando chorume. Chorume é um veneno. O chorume, ele mata as pessoas. Então, essa é uma questão de saúde pública e, sabe? Outro problema que está aí há muito tempo se arrastando, ainda agora há pouco mesmo estivemos reunidos com alguns vereadores e coloquei da minha preocupação com relação, por exemplo, ao bairro Maria Rita, que agora é bairro, era um empreendimento privado, aonde as pessoas acreditando que elegendo um prefeito ele iria resolver o problema, e o cidadão passou, o empresário passou os 4 anos na prefeitura, não resolveu o problema e os vereadores, de certa forma, passaram o problema, tiraram o problema do empresário e colocaram nas costas do município, não tirando, logicamente, a responsabilidade do município com relação ao bairro, de forma alguma. O município também tem sua parcela de responsabilidade com relação àquele problema ali. Agora, da onde vamos arrumar o dinheiro? Como iremos resolver o problema daquele bairro? Quantos sonhos foram interrompidos ali naquele bairro?
Né? Quanto dinheiro não foi investido por famílias ali naquele bairro? É um problema que tem que ser sentado e tem que ser discutido. Hoje a gente até olha alguma coisinha sendo feita naquelas ruas transversais, calçamento. Poxa, se ele vai resolver o problema, não vai. O problema lá é mais grave do que um calçamento. Então, assim, tem muitas questões estruturais. E às vezes a gente apontar isso daí, apontar as falhas, apontar inclusive, por exemplo, o cidadão é candidato, vai para o palanque, chega lá e faz promessas 1000, né? Vou resolver todos os problemas da cidade, e aponta inclusive os problemas da cidade, e na hora não resolve. Vai chegar ao final do mandato dizendo que o tempo foi curto e não resolveu. Ou seja, então porque você prometeu aquilo no palanque. Então as pessoas, e a gente aponta isso daí, e aí os gestores às vezes ficam zangados, porque a gente... eu estou sendo perseguido, estou de mãos atadas, como se a rádio, o Clebinho Branco, amarrasse de fato as mãos desses gestores e que nós mandássemos no recurso. O dinheiro cai todo mês, cai todo dia, todo dia 10, 20, 30, sagrado. Não há atraso nisso daí. Então, assim, são as explicações mal dadas, né, por prefeitos que às vezes querem encobrir as suas falhas com relação à sua administração, nesse sentido. E não aceita, a sociedade não aceita mais. E a Rádio Cidade veio colocar esse programa justamente para servir como didática para as pessoas entenderem a sua parcela de contribuição, o que pode, o que não pode. É esse o papel da Rádio Cidade. E não sou oposição, digo, confirmo aqui, não alinho com ele. Politicamente, ele já mostrou que, infelizmente, como administrador, ele deixou a desejar, tem deixado a desejar, e nesse restinho de ano, no próximo ano, que é um ano eleitoral, ele não vai ter condição de resolver o que ele não resolveu em 3 anos. Então, eu acredito que a oportunidade ele teve, a população deu a oportunidade para ele, e que está na hora da gente buscar um outro nome para, vamos dizer assim, representar a vontade popular. Então, se tu perguntar para mim, você é candidato? Eu não sei se serei candidato. Exato, exatamente essa pergunta, porque a gente já vê alguns nomes circulando aqui no município de Pedreiras, que são pretensos pré-candidatos à Associação Municipal. Então não aparece, começou a aparecer agora. Sim. E você é candidato, você vai apoiar quem? Sandro, assim, o que eu observo que falta para Pedreiras? O que falta para Pedreiras é a união. Os políticos, né, aquelas pessoas que de fato são políticos, estou dizendo os oportunistas, não. Tem muito oportunista aí se fantasiando, se travestindo de político. Esses caras aí comigo não tem acordo. O que a gente está buscando são os verdadeiros políticos aqui em Pedreiras, quem pensa Pedreiras. Quem pensa Pedreiras, muitos deles, os verdadeiros políticos, nem estão ocupando cargo público, nem estão falando que serão candidatos e nem falando que almejam alguma situação nesse sentido, em cargos públicos e tal. Primeiro passo que eu acho que é isso, é identificar essas pessoas, e eu conheço muitos, que sabem, conhecem Pedreiras, estudam Pedreiras de manhã, de tarde e de noite, né? Então, se a gente conseguir convencer essas pessoas a, nesse período, agora, já começar a formar grupos de trabalho, tipo um grupo da educação, um grupo da saúde, outro grupo para trabalhar essa parte da infraestrutura, pelo menos esses 3 aí, para fazer um raio-x da situação que está no nosso município, porque nós sabemos dos precatórios que existem. Nós sabemos que a maioria desses precatórios são negociados, inclusive, em gabinete de prefeitura, né? Que esse é o pior de tudo que eu acho. O prefeito eleito, não estou dizendo que é o caso do atual, que eu não tenho como confirmar, mas eu sei de casos de pessoas que são contratadas pelo município, têm o seu dinheiro recolhido, deveria estar esse dinheiro ajudando para pagar os aposentados e pensionistas, e os contratados, quando são demitidos, são orientados pela gestão, não digo nem só pelo prefeito, a buscarem a justiça e botarem a prefeitura na justiça requerendo seus direitos. E esses processos viram precatórios caríssimos para o município. E isso tem sido uma constante no nosso município. Certo? Então, uma das coisas que a gente tem que analisar. A prefeitura, ela tem que passar por um check-up, vamos dizer. Quando chega no final do ano, geralmente a gente não vai lá no médico,
vai um geral, ver como é que está o sangue, as taxas e tal. Exatamente, a prefeitura tem que passar por isso. Agora, procurar pessoas qualificadas para fazer uma análise aprofundada do município e como está com relação às certidões, que isso é grave. Nós temos uma série de projetos aí iniciados e não concluídos, e isso impede que o município consiga mais recursos para trazer. Inadimplente, a prefeitura está inadimplente em vários, inclusive CAEMA é um problema sério. Então, assim, temos situações aí que tem que ser analisada. Então, a gente trazer um raio-x, apresentar para a sociedade, está aqui, olha, a situação de Pedreiras, a real situação é essa daqui. O que é que a gente pode fazer com essa situação aqui, com esse paciente? Vamos tratar quais são as prioridades. Então, essa equipe apontar algumas situações e a gente levar isso ao conhecimento do público, do grande público. Então, se isso é um sonho, né? Se isso acontecer, eu, logicamente, tenho vontade, meu sonho é ser o prefeito um dia aqui de Pedreiras, mas eu também não sou irresponsável a ponto de chegar numa gestão, chegar por chegar, e depois ter que ficar inventando desculpas esfarrapadas, né? Minha família tem história nessa cidade, nesse município, tem história no Maranhão. Eu, de maneira alguma, Brasil, né? No Brasil, de maneira alguma eu poderia pegar, Sandro, e simplesmente eu quero ser candidato porque quero ser candidato e pronto. Quantas vezes eu recuei? Fui convidado para ser vice já estive vice do Raimundo Louro, já fui convidado na primeiro mandato do Lenoilson, fui convidado para ser vice. Recuei da candidatura para justamente manter uma união, e na época a dona Graça Mello acabou ocupando espaço, na época inclusive ela nem queria, mas aí mudou-se o contexto, você acompanhou, o próprio Partido dos Trabalhadores me apoiou nessa indicação. Enfim, outra ocasião também fui convidado para ocupar o cargo, isso foi também já agora no finalzinho da gestão do Dr. Lenoilson. Enfim, oportunidades eu tive, mas eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa secura, essa coisa de eu tenho que ser, ou coisa nesse sentido. Eu sonho ser, isso eu não posso negar. Mas dizer que você a todo custo, não. Só serei candidato, só colocarei meu nome à disposição para uma análise, nesse sentido, para votação, caso a gente consiga. E a gente tem conversado muito, Sandro. Existe uma preocupação... Mas não é descartável, não? Não é descartável. Estou aí, sou filiado a um partido. Estou pensando, inclusive, em mudar de partido. Hoje eu ainda estou no Solidariedade. Estou aguardando aí uma conversa com o presidente estadual, que é o Simplício. Estou convidado para mais 2 partidos, já me convidaram, porque sabem desse movimento que a gente tem tido, desse pensamento que a gente tem. Então, esses partidos comungam desse projeto. Então, assim, eu estou bem tranquilo com relação a posições partidárias. Com relação a confirmar, aí vai depender muito dessas conversas. E eu estou buscando, conversei com o Raimundo Louro. Inclusive, isso aí eu queria te fazer agora essa pergunta. O Raimundo Louro me confidenciou que teve já conversando com você. Até disse assim, eu fiz as pazes com o Clebinho, né? Na realidade... A gente passou mais de 3 horas conversando contigo, participou de um almoço, e aí o pessoal começou a falar nos grupos. Clebinho vai ser vice novo de Raimundo. E essa possibilidade de apoiar ou não Raimundo Louro, ou qualquer um, como é que é? Olha, o que eu coloquei para Raimundo... Até porque todo mundo sabe que ele tem processos aí. Sim, sim. O que eu coloquei para Raimundo foi o seguinte, eu disse, Raimundo, a primeira coisa que a gente tem que analisar, inclusive fiz a minha meia-culpa, porque eu acredito que tudo é amadurecimento. Eu saí candidato a deputado estadual pelo PV. Graças a Deus tive uma votação até considerada, primeira vez, nome desconhecido, sem um mínimo de estrutura. Quem me ajudou foi a minha família. A gente fez uma campanha basicamente aqui, Pedreiras, aqui nessas cidades próximas, e em São Luís, que também tive uma votação expressiva. E eu te confesso o seguinte, me arrependi de ter saído candidato. Porque, de certa forma, eu estava inquieto com relação a essa posição
de quem seria o candidato, que estava naquele imbróglio de que seria Raimundo, não seria, e acabou sendo o Vinícius o candidato, eu achei que a cadeira de deputado estadual, do que pertence hoje ao nosso município, ela estaria em risco, estaria sendo colocada em risco justamente por essa indefinição. E eu já participei de campanhas políticas onde esse tipo de indefinição faz com que o tal dos urubus acabem vindo buscar votos aqui. Aqueles que só querem um pouquinho de voto, levam um pouquinho de voto, vão embora e nunca mais aparecem. Aparece 4 anos depois. 4 anos depois, porque sabe que ali tem aquela turma que quer pegar uma pontinha de candidato. Então, eu achei que ali estava, mas me arrependi porque pus em risco essa cadeira, né? E eu disse para o Raimundo o seguinte, eu disse, Raimundo, antes de qualquer coisa, eu acho que você deveria pensar em preservar essa cadeira de deputado estadual, que é extremamente importante para o nosso município. Então, se você conseguir trabalhar dentro de um contexto municipal, a manutenção dessa cadeira, que eu acho que é importante tanto quanto a cadeira de prefeito, seria mais interessante do que você já ter uma cadeira, arriscar uma candidatura que é fragilizada, né, para, de repente, colocar em risco as duas, a cadeira de prefeito e a cadeira de deputado. Porque você não vai ter apoio depois, se você lançar a candidatura a todo custo, né? Não vai ter apoio. Você sabe, você trabalha, você conhece bem a política, já foi prefeito aqui do nosso município, já foi deputado estadual, então não precisa te explicar o significado disso daí. Então, você de certa forma, se insistir a todo custo, então o que ele me disse foi que de forma alguma ele iria sair candidato se não estivesse em condições. Mas a gente conhece o Raimundo, a Priscila é uma jovem também que almeja a vida pública, a família, né? Ela tem um irmão, o pai já foi, enfim, tem todo o know-how de sair candidato e de repente o Raimundo esteja com uma estratégia, isso eu não sei, isso é um pensamento meu, de lançar o nome porque ele é liderança, considerado liderança do nosso município, e lá na frente botar o nome da Priscila. É outro fator. É outro totalmente diferente. Então, assim, o que eu disse para ele, que eu acho que tem que ser levado em consideração, não só por mim, mas por todos os outros pretensos candidatos, é justamente isso. Eu acho que agora é hora de uma aliança. Pedreiras está com um bom tempo, eu não vou querer vamos dizer assim, apontar, mas já está com um bom tempo que Pedreiras tem perdido um espaço importante. Pedreiras é considerada cidade polo, e o nosso maior gerador de empregos é o comércio. Então o comércio está sendo sacrificado. E olha, Sandro, mesmo levando em consideração que dos 217 municípios, 6 municípios apenas estão recebendo dinheiro dos royalties. E esses 6 municípios estão em torno de Pedreiras, inclusive Pedreiras também. E aí o que justifica o nosso comércio estar sentindo uma crise como essa crise? Uma pergunta que a gente deixa aí para os seus internautas, certo? Por que Pedreiras está sofrendo essa crise? Será que se a gente já está recebendo esse dinheiro a mais e estamos sofrendo uma crise, imagina quem não está recebendo esse dinheiro, imagina os municípios. E a gente vê, lógico, um problema aqui é colar agora o município. Justificar, por exemplo, um município de Pedreiras, justificar, por exemplo, que não tem dinheiro para pintar uma escola, que está sem recurso para pintar uma escola, eu não vejo isso uma justificativa plausível. Sabe? Aonde municípios que não recebem dinheiro dos royalties têm tido a condição, sim, de pintar uma escola, de oferecer um lanche adequado para as crianças, de estar com o hospital funcionando em pleno vapor, com todos o pré-requisito básico, pelo menos. Então, Pedreiras está perdendo esse status de polo aos poucos. E se nós perdermos esse status de polo para outros municípios que estão aí, sabe? Está pensando até prefeito em vir candidatar-se aqui. Se a gente perder esse status de polo, a gente não resgata mais, primeiro. Segundo, é que nós vamos perder o nosso maior gerador de emprego, que é o comércio. Ou seja, nós vamos entrar em colapso. Então,
Graças a Deus o comércio acordou. A boa parte do comércio já acordou para isso, dos empresários, aquele cara que empresta o CPF para gerar um CNPJ, para pagar impostos, né? E começou essa movimentação, que eu acredito que seja uma outra pergunta tua, que é com relação a esse projeto de iniciativa popular. Exato. Esse movimento é gestão transparente e cidadão consciente, né? Ou é vice-versa, acho que é assim mesmo. Gestão transparente e cidadão consciente. Cidadão consciente. O que pode melhorar isso para o município de Pedreiros, já que é pioneiro nesse projeto, que já estão sendo colhidas algumas assinaturas para levar para a Câmara, para que possa ser levado ao conhecimento dos vereadores sobre o projeto. Inclusive, teve agora um pouco na Câmara, né? Em primeiro lugar, Sandro, eu quero deixar bem claro o seguinte: antes de ser político, antes de ser empresário, eu sou cidadão. Eu pago meus impostos. Eu não devo 1 centavo de imposto. Agora, eu tenho total direito de saber, como cidadão, como estão sendo gastos os recursos do nosso município. O recurso que eu ajudo lá todo mês. E, como eu disse no começo da nossa conversa, eu acredito que um dia nós vamos alcançar o patamar de que a grande maioria das pessoas também tenham essa mesma consciência. Prefeito não é dono de prefeitura. Secretário não é dono de prefeitura. Eles estão ali momentaneamente, estão ali de passagem, dando a sua colaboração, pelo menos deveria estar dando a sua colaboração ao povo que lhe confiou aquela tarefa. Então, mais do que ninguém, o prefeito, os secretários, os vereadores, deveriam estar dando exemplo de transparência. Quando eu falo de transparência, Sandro, não é escancarar as portas de conta, não é isso. É comunicar-se e fazer com que as pessoas acreditem. Isso é transparência. Informar. É comunicação. Transparência é comunicação. Eu estou deixando meu pensamento transparente para você aqui, para seus telespectadores. Estou me comunicando. Então, assim, o que não acontece? Quando chegam na prefeitura, a coisa fica escondida. Ninguém sabe e tal. E o município de Pedreiras, há pouco mais de 3 anos, vem recebendo esse recurso. Já ultrapassamos a casa dos 22 milhões de reais. Que é muito dinheiro. É muita grana, é muita grana. Que já deveria ter muita coisa feita com esse dinheiro. E se a gente olhar nesses 3 anos, se alguém me apontar que não, rapaz, o prefeito pegou o dinheiro para gastar bem aqui com isso, bem aqui que vai ficar como patrimônio do município. Eu até faço esse desafio, que alguém venha e me aponte. Que não seja através... As coisas que a gente vê acontecendo no município são através de emenda, que é esse asfalto, que é do governo do estado, e alguns apoios de deputados, né? Eu acredito que Vinícius Louro tem batido muito nessa tecla, o próprio deputado Fábio Macedo também. Enfim, não se tem um projeto, nada, com esse dinheiro que vem a mais. Então, assim, essa escuridão, essa falta de informação, ela tem que vir à tona. A população ela tem que compreender que existe essa necessidade do povo saber. Não digo nem opinar. Se não quer opinar, que também é direito, que pelo menos queiram saber o que estão fazendo com esse dinheiro. Então, há algum tempo a gente vem martelando nessa questão. O vereador Robson, inclusive, a gente não pode deixar de tirar os méritos dele, que ele sempre bateu muito nessa tecla. Aqui na rádio também a gente tem falado muito disso, com relação aos royalties. E surgiu aí uma cara nova na OAB, né? Uma turma nova, uma geração nova de advogados, não desmerecendo os outros, mas a gente sabe que a atividade acaba tomando, sabe? Enfim, uma turma que veio para fazer um diferencial, que quer mostrar um diferencial, que sentiram, de certa forma, na pele, algum desgaste do poder público, alguma falta de informação do poder público. E a OAB sai do escritório e ir para a rua. E a OAB, diferente de muitas vezes que a gente já viu aí, passou a ir para a rua e ouvir a população. Então aí surgiu um projeto que era
justamente da questão de transparência e casou-se com esse assunto que é polêmico na cidade. Então, assim, surgiu a ideia da criação dessa lei. Essa lei ela foi acompanhada, está sendo acompanhada pelo Poder Judiciário de Pedreiras, doutor Marcos Adriano, está dando uma força, passou lá, logicamente, a sua vista no documento, na lei. O Ministério Público também tem acompanhado, tem feito questão de acompanhar bem de perto essa formatação dessa lei. E eu te digo com toda sinceridade, eu estou muito feliz como cidadão. Eu faço questão de dizer isso, Sandro, porque infelizmente aqui em Pedreiras se tem uma mania, principalmente, e eu pensei que essa mania fosse só dos antigos. Esses questionamentos que eu vejo algumas pessoas fazendo, poucas, mas não deixam de incomodar, Sandro, porque na minha concepção essas pessoas deveriam estar engrossando essa fila, sabe? Da transparência. A gente não está fazendo isso daqui, eu não estou envolvido nesse projeto, não é para impedir que o prefeito atual faça alguma coisa, não. E os futuros, né? O que a gente está buscando é uma ferramenta que dê transparência, que dê acesso a essa informação, que os gestores se sintam na obrigação de deixar a população ciente, consciente do que eles estão fazendo com o recurso. Lembrando que esse dinheiro é um dinheiro que vai acabar. Qualquer momento pode acabar. E aí o que é que eu digo? O que nós vamos levar de vantagem com esse recurso? E lembrando também que esse recurso, Sandro, ele só está vindo para o município porque está havendo uma agressão à natureza. Royalties é um dinheiro como compensação por tirar esse patrimônio, que no caso é o gás, aqui do nosso município. Então, assim, danos estão acontecendo. E a gente tem que pegar esse dinheiro aí, pelo menos parte dele, e transformar em benefício, principalmente para a nossa natureza. Nós temos um rio Mearim aí eu volto para a questão do Maria Rita, que aquela água todinha no inverno que escorre para o rio Mearim, ela não vai só água, não. Ela vai água, vai pedra, vai lixo, vai tudo para dentro do rio Mearim. Então, assim, nós temos condições hoje, ou pelo menos sonhar em termos condições, de buscar projetos que vá melhorar essas situações aí que eu pontuei, do lixão, do Maria Rita e outros tantos, com esse recurso. Então, o que é que acontece? A ferramenta, que é a lei federal, e nenhuma lei pode ultrapassar a lei federal, mas a lei federal ela é bem flexível, vamos dizer assim. Tanto é que os prefeitos estão gastando do jeito que querem o dinheiro e pouca gente sabe como estão gastando. E aí é uma ferramenta de proteção, inclusive para o prefeito. O prefeito pode chegar, olhar na lei e dizer assim, rapaz, eu posso gastar sem medo aqui. Estou respaldado. Estou respaldado em lei, certo? E eu acho que isso aí era, inclusive, para os prefeitos apoiarem. E esse projeto também, Sandro, ele só teve esse segmento de lei de iniciativa popular, primeiro, porque para mexer no orçamento, só quem pode mexer no orçamento chama-se o executivo, ou seja, o prefeito. Ele que teria que ter essa iniciativa. Tem 3 anos e aqui não se viu nenhum tipo de movimento. Isso aí tem que ficar bem claro. Por que a Câmara não foi procurada? Porque a Câmara não tem o poder de iniciar ou de sugerir qualquer alteração nesse sentido. Então, a ferramenta que nós temos é o povo, porque o poder emana do povo. Então, se o povo se juntar, se a população se juntar, dizendo que quer determinada lei, tendo a quantidade suficiente de assinatura, que no caso nosso aqui é 5%, são 1.500 assinaturas, aí esse projeto de lei pode ser encaminhado para a Câmara, passar por algumas alterações na Câmara, e foi essa a discussão que a gente foi ter agora há pouco lá, ir para as comissões analisarem e daí ser votado. Depois de aprovado na Câmara, ainda vai para a sanção do prefeito. O prefeito ainda tem que sancionar. Sim ou não, aceita ou não aceita. Então, assim, a de iniciativa popular, de certa forma, mesmo o prefeito não querendo, vamos dizer que ele não queira, né, ele vai sofrer uma pressão popular que diz assim, não, rapaz, a maioria dos eleitores, a quantidade
que temos aqui. As pessoas querem o que tá previsto em lei, quer que mude. Então ele vai sentir, de certa forma, uma pressão nesse sentido. Então, assim, independente do resultado que vamos ter, eu espero que passe essa lei, que seja aprovada e o prefeito sancione, a gente acredita que estamos num bom momento, que é um momento didático. Um momento que as pessoas estão parando para ouvir, parando para entender o que significa esse dinheiro que tanto tem feito diferença aqui para a nossa região. Certo? Isso aí é o melhor, acho que o objetivo já tem sido alcançado desde aí. Se conseguirmos implantar essa lei e que Pedreiras vai ser pioneira no estado, caso isso aconteça, Pedreiras vai ser pioneira, primeiro no estado do Maranhão. Não existe nenhum precedente nesse sentido, de lei de iniciativa popular, apesar disso estar previsto na Constituição. Existe o caminho, né? Pedreiras vai sair na frente. E a nossa expectativa, Sandro, eu acredito que da grande maioria da população, é que dessa mesma lei, ela seja também implantada nos outros municípios, nesses 6 municípios aqui, que compõem a nossa região. Por que isso daí? Porque é a questão da transparência. Simples. E aí, esses municípios, após terem essa lei, com uma reserva, podem começar a pensar em trabalhar a questão do consórcio. Para a gente conseguir, por exemplo, São Luís, com relação ao lixo, São Luís hoje, boa parte do lixo de São Luís está sendo enviado para Rosário, fora da ilha, porque na ilha já nem pode mais furar poço artesiano, está proibido, a CAEMA não está mais dando licença para ninguém furar poço, porque está igual uma tábua de pirulito, a ilha de São Luís. Ou seja, chegou no limite. Prédios, não podendo mais levantar prédio, não tem mais licença para levantar prédio a mais de 7 andares. Enfim, chegamos no limite na ilha. Em Pedreiras e na região nós também chegamos no limite. O nosso rio está pedindo socorro. Dr. Kleber, que foi um dos pioneiros aí, tanto lutou por esse rio, ele tinha certeza que não iria mais estar aqui quando o rio se acabasse. Mas ele lançou a semente para que a gente mantesse esse rio, né? No entanto, não porque ele sabia que não estaria mais aqui, caso esse rio viesse a acabar, né, que ele deixou de lutar. Então é baseado nisso daí, Sandro, que a gente está nessa luta. Eu lamento profundamente que algumas pessoas de má fé, tenham tentado misturar a situação. Eu sempre... Por questões políticas. É uma minoria? Sabe? Agora vem de pessoas que são estudadas, pessoas que se dizem levantar a bandeira do novo, né? Pessoas que se dizem amantes da natureza, defensores de animais, sabe? Então eu realmente fico estarrecido em querer questionar qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, estão ali para chegar no poder, para dando cotovelada em quem quer que seja, até em quem tem boa intenção. Isso para mim é o pior jogo que pode existir. E eu acho que a sociedade deveria expurgar essas tentativas de mascarados de político, ou travestidos de político, quererem ingressar na política de Pedreiras. Eu lamento profundamente isso daí. Mas estamos aqui, meu amigo, porque depois da tempestade vem a calmaria, vem a tranquilidade, e é esse o nosso objetivo maior. Cleber, muito obrigado por tua participação, uma conversa excelente, não chamo de entrevista, uma conversa excelente, você sabe disso, a gente conversa, sempre tem mais algo a acrescentar, mas fica para a próxima, e deixa aí as suas considerações aos nossos internautas. Sandro, primeiro, mais uma vez eu te agradeço por esse espaço aí, eu fico feliz quando o meu nome surge nas pesquisas, a gente tenta desenvolver o trabalho da melhor forma possível, da melhor maneira possível, de mais transparente possível. Terminar aí, Rafael é o que na política hoje? Rafael é um verdadeiro... Na realidade, ele tem muita vontade, eu acho que isso vem no sangue da família. Mas eu disse para ele, ele está numa... digo nem verde porque ele tem discutido, tem feito debates interessantes, ele tem colocado sua postura política. Tem colocado sua postura política aí, e eu até me orgulho de algumas situações que ele tem colocado,
Mas eu te confesso que eu como pai, né, eu queria muito que primeiro ele pensasse na carreira profissional dele, né, ele se estabilizasse profissionalmente, porque como eu disse, qualquer cargo político é um cargo passageiro, é só uma parcela de contribuição que cada cidadão deveria e deve dar para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Então, eu penso que primeiro tem que estar estabilizado, para que depois ele pense em colocar em prática tudo que ele pensa aqui para Pedreiras. Eu admiro demais o trabalho dele. Diferente de mim, ele teve a oportunidade de passar boa parte da sua adolescência aqui em Pedreiras, né? Conhece muita gente, tem um grande ciclo de amizade, pessoas da mesma idade, pessoas de idade mais elevadas, enfim. Ele tem um bom jogo de cintura nesse sentido. No entanto, eu acredito que ainda não esteja no momento dele disputar uma eleição. Mas sei que quem tiver o apoio dele, o candidato ou os candidatos que tiverem o apoio dele, estarão muito bem assessorados, porque ele tem muita ideia legal para Pedreiras. Voltando aí aos agradecimentos, né? A gente, voltando à questão de fico feliz, porque realmente meu nome tem surgido nas pesquisas. Acredito que seja fruto desse trabalho que a gente tem tentado mostrar aí para a sociedade, principalmente voltada para questões ambientais, movimentos, participando de atividades. Conseguimos reunir aí 17 prefeitos da nossa região em prol da tentativa que ainda hoje está lá em Brasília, está tramitando em Brasília com relação à barragem. Tem tantas outras situações aí que a gente tem feito. Mas, Sandro, primeiro de qualquer coisa, antes mesmo de ser empresário aqui em Pedreiras, eu sou cidadão, sou residente aqui há 30 anos e não me arrependo nem um pingo de ter fixado minha residência aqui, ter criado os meus filhos aqui e ter transferido para os meus filhos o que eu aprendi com meu pai, com meu tio, com meu avô. Então, isso aí para mim vem em primeiro lugar. Sou cidadão pedreirense, independente de mandato, cargo ou função profissional que tem aqui no meu município. Obrigado, Clebinho Branco aí, né? Diretor do Sistema Cidade de Comunicação, pela entrevista. Diga-se de passar, uma entrevista super interessante, tá? Tá bom. Bom, estamos concluindo mais um programa Mais Notícias. Terça-feira tem mais, aqui sempre com novidades para você. Não esqueça de fazer a sua inscrição, deixe o seu comentário também. Você pode fazer o seu comentário se quiser aqui a respeito do programa. O que você acha que tem que ter? O que pode mudar? Então estamos aqui também à sua inteira disposição. E deixe lá o seu like, né? O seu joinha, como diz Samuel Barreto. Terça-feira tem mais. Para você que gostou, um abraço. Para você que não gostou, 2 bem apertados, porque ele mesmo, Cristo, conseguiu agradar a todos. Até terça, se Deus quiser. E Ele quer, porque Ele é bom.